E o Flamengo soltou um comunicado oficial, voltou atrás e surpreendeu muita gente. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Thiago Almada, que pode ter tido uma mudança no seu futuro. Vou falar sobre Lucas Paquetá e sobre Gerson. Isso porque deu muito ruim pro Gerson. Eu tô chegando com um caminhão de notícias e vou deixar você dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, é muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento. Você se inscreva no canal, você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito no canal, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Eu vejo que muitas pessoas passam pelo canal, não são inscritas, e muitas dessas pessoas nem percebem que não estão inscritas. Então eu queria chamar a sua atenção. Observe, vê se você é inscrito no canal. Se o botão tiver escrito inscreva-se, é porque você não é inscrito. Clica nele, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like. E vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar. Vou começar o vídeo falando de um negócio fechado. Isso porque o Flamengo concluiu a negociação de saída de Jorge Moura, ele jogador paraguaio de 19 anos que havia sido comprado pelo Flamengo do Sol de América do Paraguai, está retornando para a equipe paraguaia. Na época, o Flamengo pagou R$1.600.000, 50% dos direitos do jogador que era tido como uma promessa do futebol paraguaio, que inclusive acumulava convocações para a seleção paraguaia de base. Acabou que veio para o Flamengo, não conseguiu se destacar muito, não conseguiu se adaptar também muito. Está voltando para o Sol de América. O Flamengo já fechou essa negociação de saída de Jorge Moura. Mudando de assunto, falar agora sobre Gerson. Isso porque, gente, no mínimo do mínimo, o Gerson vai ter uma dor de cabeça com o Flamengo. O Flamengo não tá de brincadeira. Aquele processo da justiça contra o Gerson. Para quem não sabe muito o que está acontecendo, na semana passada saiu a informação de que o Flamengo tinha jogado o Gerson na justiça, cobrando R$42 milhões do jogador, uma cláusula que havia no contrato que quem rompesse o contrato teria que pagar o valor restante dos direitos de imagem. Então o Flamengo fez valer que o Gerson veio, rompeu o contrato por conta da situação do Zenit e está cobrando na justiça R$102 milhões do jogador. Por que eu digo que deu ruim para o Gerson? Porque o Flamengo não entrou nesse processo com o pé baixo, muito pelo contrário, entrou com os dois pés na porta, entrou com o pé muito alto. E para conduzir esse processo, o Flamengo escalou ninguém mais, ninguém menos do que Leonardo Spíndola. Leonardo Spíndola é ex-procurador-geral do estado do Rio de Janeiro, é ex-chefe da Casa Civil e ele também foi um dos responsáveis pelo programa de austeridade apresentado durante a crise fiscal do Rio de Janeiro em 2016. Ou seja, um advogado muito renomado e muito experiente. E aí eu digo, no ruim de tudo, ou melhor, no ruim de tudo, o Gerson vai ter uma grande dor de cabeça, né? Pagar os 42 milhões ou não para o Flamengo, aí vai depender da decisão do juiz na justiça, mas que ele vai ter uma grande dor de cabeça. Esse processo ele vai ter, porque o Flamengo não marcou bobeira e foi para cima dele. E eu vi os comentários, muita gente concordando com o que o Flamengo fez, porque estava lá no contrato. Se fosse o contrário, talvez, não vou dizer o Gerson, mas algum outro jogador, algumas outras pessoas também prejudicaria o Flamengo e processaria o Flamengo. Vamos mudar o assunto agora, falar sobre Saul Niguez, porque após a cirurgia, o jogador apareceu pela primeira. Ontem ele esteve no Estádio Metropolitano para acompanhar a partida entre o Wanda e esteve no Estádio Metropolitano para acompanhar a partida entre o Atlético de Madrid e o Alavés. O Atlético de Madrid que enfrentou ontem o Alavés, e aí o Saul Niguez esteve lá no Estádio Metropolitano. É claro, né? Óbvio que quando o jogador do tamanho do Saul aparece por lá, chama muita atenção. Ele estava de muleta, ainda está num processo de recuperação, operou faz 2 semanas, no processo final ali de pós-operatório. A tendência aí, acredito que até o final de fevereiro o Saul está de volta já
para terminar o tratamento aqui no Flamengo. Mas apareceu ali e tal, sorriu para as câmeras, não deu entrevista, não falou realmente como estava. Após a cirurgia, foi a primeira vez que apareceu o camisa 8 do Mengão. E por falar nesse jogo do Atlético de Madrid contra o Alavés, a partida pode ter mudado o futuro do Thiago Almada. Mas antes de eu falar sobre isso, deixa eu falar com você sobre a GoCase, um show de promoções nesse início de semana. Melhores produtos analisados do Flamengo. A GoCase, cara, tem essa garrafa aqui, ó, que ela é McFace. Sabe o que é isso? Se você tiver um iPhone, você consegue colocar ele colado aqui, ó, e fazer suas coisas. É muito legal essa garrafa térmica. Além de ser térmica, de manter a água gelada por bastante tempo, ela tem 750 ml. É muito prática de levar e você pode personalizar bem com o seu nome. Por exemplo, aqui, ó, tá aqui o escudo do Mengão, embaixo tá escrito Flazoeiro. Você pode colocar o nome que você quiser, sua garrafa da maneira que você quiser. Muito boa para você que é pai e manda o seu filho para a escola com lanche. É muito legal você colocar o suco ali na garrafinha para que ele chegue lá na hora do recreio, o suco esteja geladinho. Tô deixando todos os produtos da GoCase aqui nos comentários fixados e tô deixando também na descrição. Se quiser comprar, é só utilizar o cupom Flazoeiro que você vai ter um desconto especial. Bom, vamos falar agora sobre Thiago Almada, porque o jogo de ontem pode ter mudado o destino do jogador no Atlético de Madrid. Por quê? Obviamente, né? Vou falar o quê? O Thiago Almada simplesmente pegou a bola, colocou debaixo do braço e jogou muito. Uma atuação com status de quem quer ir para a Copa 2026. E cada boa atuação do Thiago Almada na Europa dificulta ainda mais a vinda dele para o futebol brasileiro. Ontem eu falei aqui no canal que o Thiago Almada poderia ser contratação surpresa no Flamengo, que mesmo contratando o Lucas Paquetá, o Flamengo teria dinheiro para contratar o Thiago Almada, já que o presidente BAP falou que o Flamengo tinha aí se quisesse, né, poderia gastar R$1 bilhão em contratações. Vai gastar um pouco mais aí de 200 milhões com a contratação do Lucas Paquetá, e não gastou nem 100 milhões ainda com a contratação do goleiro André, com a contratação do Vitão, gastou 50 milhões. Então, digamos que com essas 3 contratações o Flamengo gastasse 250 milhões, ainda teria 750 milhões de reais para poder gastar, então daria para tranquilamente ir lá no Atlético de Madrid e fazer uma proposta pelo Thiago Almada. O que acontece é que o Thiago Almada ontem simplesmente bocou com o jogo, destruiu com o jogo, ou muita bola, e assim, eu vi vários comentários de vários torcedores do Atlético pedindo a sua permanência na equipe, pedindo para que ele continue na equipe. E isso pode mudar o futuro do jogador, que segundo o técnico Diego Simeone estaria no mercado, que poderia sair nessa janela de transferência, que poderia deixar o Atlético de Madrid nessa janela de transferência. A boa atuação ontem pode causar 2 efeitos. Primeiro, o Atlético de Madrid mudar de ideia e voltar atrás. Segundo, chegar propostas da Europa. Caso aconteça qualquer um dos dois, fica difícil dele voltar para o futebol brasileiro. Agora, caso o Atlético de Madrid mantenha o interesse em negociar e não chegue uma proposta da Europa, pode ser o momento do Flamengo entrar em uma negociação e fazer uma proposta e tentar trazer o jogador, já que o jogador realmente é muita bola, é muita bola. Antes de eu falar do comunicado oficial do Flamengo e da decisão tomada, que o Mengão não voltou atrás, deixa eu falar agora sobre Lucas Paquetá e os porquê começa a chegar o momento que o Flamengo vai apresentar uma proposta para o West Ham. Era aguardado a volta do presidente BAP, o presidente BAP voltou ontem e o Flamengo aí nesses dias, né, nesses primeiros dias da semana já deve apresentar a proposta oficial do West Ham. Todo esse período o Flamengo só ouviu o West Ham, agora vai ser a hora que o Flamengo meio que vai falar, né, o momento que o Flamengo vai apresentar uma proposta oficial e vai mostrar para o West Ham qual é a real intenção do Flamengo em contratar o Lucas Paquetá. E o Flamengo não tem aquela ideia de contrata e deixa emprestado aqui com a gente. Não, o Flamengo não quer isso. O Flamengo quer contratar e já trazer o jogador de imediato para poder jogar com a camisa do Mengão. Essa é a decisão já tomada dentro do Flamengo. Outra decisão tomada, e essa surpreendeu a muita gente, é sobre o jogo do Campeonato Carioca na próxima quarta-feira contra o Vasco da Gama. Flazoeiro, o que aconteceu? Vou explicar para vocês. Gente, o Flamengo soltou ontem a programação do time profissional, ou seja, os jogadores principais que treinam com o técnico Felipe Luiz. E o Flamengo treina hoje, 9 da manhã e 4 da tarde. Treina amanhã, terça-feira, 4:30 da tarde. Treina
quarta-feira, 9 da manhã e 4 horas da tarde. Ou seja, se o Flamengo treina segunda, terça e quarta, não vai ser a equipe principal que vai jogar contra o Vasco. O que fica claro é que, independente do momento do Flamengo na tabela do Campeonato Carioca, o Flamengo vai manter o planejamento de continuar jogando com os garotos da base. O Flamengo vai manter aquilo que foi planejado lá atrás, de manter a categoria de base jogando esses primeiros jogos do Campeonato Carioca. E daí eu queria saber sua decisão. Se você fosse a diretoria do Flamengo, o que você faria? Deixaria nas mãos realmente da categoria de base ou tentaria intervir com o time profissional ou com alguns jogadores da equipe profissional? Coloca, por favor, nos comentários. O seu comentário é muito importante. Ontem o Maricá ganhou da Portuguesa, com isso o Flamengo é o lanterna do grupo no Campeonato Carioca. É uma situação muito delicada, são 3 jogos e apenas 1 ponto, mas é aquilo, existe um planejamento para o time principal e o Flamengo não voltou atrás e vai seguindo o planejamento a equipe principal. Eu quero saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, o que você faria? Voltava atrás, mudava o planejamento ou seguiria firme nele? Coloca nos comentários por aí. Eu vou ficando por aqui, lembrando a vocês que hoje, 2h30 da tarde, tem live na Flazoeiro TV, apresentação do goleiro Andreu. Segundo reforço do Flamengo será apresentado hoje no Ninho do Urubu. E é claro que nós estaremos lá para manter vocês por dentro e bem informados de tudo que vai estar rolando e acontecendo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!